Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 16. Previsões da roda. Rand estava sentado no trono do dragão, o cetro do dragão apoiado nos joelhos abertos, muito tranquilo e relaxado. Ou era o que demonstrava. Tronos não são feitos para alguém se sentar relaxado, e aquele ali parecia ainda menos propício para o conforto, mas isso era apenas parte da dificuldade. Também havia o incômodo de sentir a Lana, uma presença constante chamando sua atenção. Se contasse às donzelas o que acontecera, elas iam. Não. Como podia sequer cogitar uma coisa dessas? Já a deixara assustado o bastante para a mulher se manter na linha. A prova disto era que Alana não fizera nenhum esforço para entrar na cidade interna. E Randy saberia se a mulher tivesse tentado. Não. Naquele momento, a Alana incomodava ainda menos do que o assento almofadado e desconfortável. Apesar do casaco azul trabalhado em prata, abotoado até a gola, Randy não sentia calor. Estava mesmo pegando o jeito do troco de tem. Mas, se a impaciência o fizesse suar, estaria pingando como se tivesse acabado de sair de um rio. Manter o frescor do corpo não era problema. O complicado era ficar ali, parado. Queria entregar a Elaine um reino em boas condições, e aquela manhã seria o primeiro passo em sua missão para devolver Andor. Se o grupo fosse vê-lo. E, além do mais, ia dizendo o homem alto e magrelo diante do trono, em uma voz monótona. 1.423 refugiados de Murandi, 567 de Altara e 109 de Ilian. Isto, pelo que conseguimos da contagem dentro da cidade propriamente dita, é claro. Os poucos fios de cabelo que restavam a Hal e Nori eram grisalhos e arrepiados, mas parecendo penas de escrever enfiadas atrás da orelha. O visual bem apropriado, já que ele era o secretário-chefe de Morgase. Contratei 23 secretários a mais para a contagem, mas o número ainda é insuficiente para... Rand parou de escutar. Apesar de estar grato pelo fato de o homem não ter fugido do reino, como tantos outros fizeram, não sabia dizer se Nori considerava qualquer outra realidade que não a dos números em seu livro contábil. O homem enumerava as mortes durante a semana no mesmo tom seco e sem emoção, com que relatava o preço do nabo nas carroças do interior. Organizava os enterros diários de refugiados que não tinham onde cair mortos, com o mesmo desprendimento com que contratava pedreiros para a reforma das muralhas da cidade. Para ele, Ilian era apenas uma terra, e não a morada de Samael. Randy era apenas mais um governante. Onde estão? Perguntou-se furioso. Por que nem a Lana tenta se aproximar de mim? Moirane não teria se acovardado com tão pouco. Onde estão os mortos? Sussurrou Lewis Terry. Por que não se calam? Randy soltou uma risadinha noturna. Só podia ser piada. Sulin estava acocorada em um dos lados do tablado do trono, parecendo muito confortável, e a ruiva Urien se acomodara do outro. 20 Aetandor, escudos vermelhos, montavam guarda junto com a escolta permanente de donzelas entre as colunas do grande salão, alguns usando a faixa vermelha na cabeça. Alguns estavam de pé, outros sentados ou agachados, e muitos conversavam baixinho, mas todos prontos para entrar em ação em um piscar de olhos, até mesmo as donzelas e os 2 escudos vermelhos que jogavam dados. Ao menos um par de olhos estava sempre em Nori,
Poucos Aiel confiavam em um aguacento tão perto de Rand. Bashir apareceu de repente entre as portas altas do salão e o chamou com um balançar de cabeça. Rand se endireitou no trono. Sangue e cinzas, até que enfim. A borla verde e branca pendurada à lança Tianshan com entalhe de dragão se balançou quando ele gesticulou, encerrando o discurso do contador. Muito bom trabalho, mestre Nori. Seu relatório não deixou nada de fora e vou cuidar para que você receba o ouro necessário. Agora, se o senhor puder me desculpar, preciso cuidar de outros assuntos. O homem não deu o menor sinal de curiosidade ou mágoa por ter sido interrompido daquele jeito tão abrupto. Ele parou de falar na hora, no meio da frase, curvou-se uma mesura, entoou como o Lorde Dragão ordenar, com a mesma falta de emoção de sempre, e recuou 3 passos antes de dar meia volta e sair. Ele sequer olhou Bashir ao passar. Para ele, só havia a realidade dos livros contábeis. Impaciente, Randy assentiu para Bashir e se endireitou ainda mais, com as costas rijas coladas ao trono. Os Aiel se calaram, o que os fez parecer ainda mais prontos para agir. O Saldaiano não entrou sozinho. 2 homens e 2 mulheres vinham logo atrás, nenhum deles jovem, todos metidos em sedas finas e brocados. Tentavam ignorar a existência de Bashir e quase conseguiam, mas não puderam evitar os olhares atentos dos Aiel espalhados por entre as colunas. A loura Daelin apenas hesitou um pouco, mas Abel e Luan, ambos grisalhos e de feições duras, franziram o seio para as figuras metidas no cadinsor, levando a mão instintivamente para o espaço vazio onde estariam as espadas. Elodin, uma mulher roliça de cabelos escuros, que seria bem bonita se perdesse a teimosia e a dureza do rosto, parou e ficou encarando Zaiel, antes de voltar a si e apressar o passo para alcançar os outros. Assim que puderam ver Rand direito, também pareceram surpresos. Todos se entreolharam brevemente, em dúvida. Talvez tivessem imaginado que fosse mais velho. Milord Dragão, entrou Bashir bem alto, parando diante do tablado. Senhor da Manhã, Príncipe da Aurora, verdadeiro defensor da luz, aquele diante de quem o mundo se ajoelha em reverência. Eu trago Lady Dielin, da casa Taravin, Lord Abel, da casa Pendar, Lady Elodian, da casa Traemani, e Lord Luan, da casa Norwelin. Os 4 sandorianos enfim reconheceram a presença de Bashir. Todos comprimindo os lábios e fitando apenas com olhares penetrantes de esguelha. Algo no tom de Bashir dera a impressão de que o homem estava trazendo 4 cavalos para Rand, e dizer que pareceram ficar mais empertigados seria como sugerir que a água pareceria ainda mais molhada. Ainda assim, foi exatamente o que aconteceu quando os 4 olharam para Rand, ou para a direção geral onde ele estava. Não conseguiram evitar olhar o trono do leão, cintilante e reluzente, em um pedestal atrás da cabeça do dragão renascido. Rand quis rir daquelas expressões indignadas. Estavam indignados, sim, mas também cautelosos, e talvez até um pouco espantados, ainda que não tivessem intenção de demonstrar surpresa. Ele e Bashir tinham pensado muito bem naquela lista de títulos para seu posto de dragão renascido. Mas a parte sobre o mundo se ajoelhar diante dele era nova, um acréscimo do próprio Bashir. Hans estava seguindo o conselho de Moiraine. Quase pôde ouvir sua voz suave recitando. O que fica registrado a seu respeito é a primeira impressão que tem de você. É assim que o mundo funciona. Se primeiro aparecer em um trono, não importa se no segundo seguinte você se comportar feito um fazendeiro no chiqueiro. Parte deles sempre se lembrará de que o viram em um trono. Mas, se virem primeiro um jovem, um mero camponês, vão se ressentir ao ver você subindo no trono. Não importa quanto isso seja seu direito, não importa o tamanho de seu poder. Bem, se 1 ou 2 títulos tivessem mesmo todo esse poder, as coisas ficariam muito mais fáceis.
Eu era o Senhor da Manhã, murmurou Lewis Terry. Eu sou o príncipe da Aurora. Rand manteve a expressão serena. Não lhes darei as boas-vindas, pois esta é a sua terra e o palácio da sua rainha. Ainda assim, fico feliz por terem aceitado meu convite. Claro que não mencionou o fato de só terem vindo depois de 5 dias e ainda por cima só tendo avisado com algumas poucas horas de antecedência. Apenas se levantou, deitou o cetro do dragão no trono e desceu do tablado, com um sorriso contido. Nunca pareça hostil, a menos que seja realmente necessário, dissera Moiraine. Mas acima de tudo, não pareça amistoso demais. Não pareça ávido. Acho que não pareça ávido, hein? Rand apontou para 5 poltronas com encostas almofadadas dispostas em círculo entre as colunas. Vamos nos sentar, convidou. Vamos conversar e beber um pouco de vinho gelado. E os 4 foram, claro, examinando Rand e Uzael com a mesma curiosidade. E talvez o mesmo nível de animosidade, tudo muito mal disfarçado. Depois que todos se acomodaram, os Gaichain se aproximaram em silêncio, usando as túnicas brancas com capuz. Alguns traziam vinho em cálices dourados já úmidos pela condensação. Outros se postaram atrás de cada poltrona com leques de plumas abanando o ar. Todas as poltronas, menos de Rand. E os 4 perceberam isto, notaram a ausência de suor em seu rosto. Mas os Gaichain também não transpiravam, mesmo com as túnicas, nem os outros Aiel. Rand examinou os rostos dos 4 nobres por sobre o próprio cálice de vinho. Os andorianos se orgulhavam de serem mais objetivos e sempre se vangloriavam de que o jogo das casas era muito mais intrincado em outras terras do que na deles, mas ainda assim se julgavam capazes de jogar da ex-Daemar quando preciso. E eram mesmo, de certa forma, mas os cairrienos, e até mesmo os tairenos, consideravam suas táticas muito simplórias para os movimentos e contramovimentos tão sutis do grande jogo. Os 4 nobres ali presentes conseguiam manter a compostura boa parte do tempo, mas, para um aluno de Moiraine cuja força fora posta à prova em Tear e Cairhien, eles revelavam demais a cada mexida dos olhos, a cada levíssima mudança de expressão. Primeiro, os nobres repararam que não havia cadeira para Bashir. Eles trocaram olhares rápidos, um tanto mais animados, ainda por cima depois de ver que o próprio Bashir estava saindo a passos largos da sala do trono. Os 4 até se permitiram acompanhá-lo com um olhar e o mais sutil sorriso de satisfação. Estava claro que eles desprezavam a presença do exército saldaiano em Andor com a mesma intensidade com que Naean e aquele bando. Seus pensamentos eram óbvios. Talvez a influência do estrangeiro fosse menor do que temiam. Ora, Bashir fora tratado como nada mais do que um serviçal com um cargo mais elevado. Daelin arregalou os olhos bem de leve no mesmo instante que Luan, apenas um segundo antes dos outros 2. Durante breves momentos, os 4 encararam Rand com tanta atenção que ficou óbvio que evitavam olhar uns para os outros. Bashir era forasteiro, mas também era o marechal-general de Saldaeia, 3 vezes Lorde, tio da rainha Tenóbia. Se Rand o usava como serviçal... Um vinho excelente, comentou Luan, encarando o cálice, e hesitou um momento antes de acrescentar. Milord Dragão. O título parecia ter sido arrancado à força. É do sul, acrescentou Elorin depois de um golinho. Safra das colinas Tunaighan. Acho espantoso o senhor conseguir gelo em Kemen este ano. Ouvi dizer que o povo já começou a chamar este de o ano sem inverno. Acha mesmo que eu gastaria tempo e esforço para encontrar gelo com tantos problemas assolando o mundo? Retrucou Rand. O rosto magro de Abel empalideceu, e ele pareceu se forçar a tomar mais um gole do vinho. Luan, por outro lado, fez questão de esvaziar o cálice, e em seguida estendeu para um Gaichain indicando que queria mais. Os olhos verdes do Aiel de robe branco
exibiram um lampejo de fúria, um contraste com a suavidade calculada do rosto bronzeado de sol. Servir aguacentos era coisa de serviçal, e os Aiel desprezavam o conceito de serviçais. Claro que Randy nunca conseguia entender como esse desprezo se encaixava em toda a ideia de ser Gaishain, mas as coisas eram assim. Daelin apoiou a taça bem firme entre os joelhos e passou a ignorá-la. De perto, dava para ver alguns fios grisalhos em seus cabelos louros. Ela era linda, embora apenas os cabelos lembrassem Morgaz e Elaine. Daelin, a seguinte na sucessão ao trono, era no mínimo prima próxima da filha herdeira. A mulher, encarando-o com uma leve carranca, parecia prestes a balançar a cabeça em reprovação, mas apenas disse: Estamos preocupados com os problemas no mundo, mas ainda mais com os que afetam Andor. O senhor nos trouxe aqui para encontrar uma cura? Se os senhores souberem de alguma, respondeu Rand simplesmente. Se não, acho que devo procurar em outro lugar. Muitos julgam conhecer a cura apropriada, e se eu não encontrar o que quero, terei que me contentar com a segunda opção. Aquilo fez os nobres contraírem a boca. No caminho até lá, Bashir os conduzira por um pátio onde Arimila, Lir e as outras tinham sido deixadas. Era uma espécie de fila de espera, mas, para olhares estranhos, parecia estar relaxando no palácio. Achei que os senhores iam querer ajudar na recuperação da recuperar a integridade de Andor. Ouviram minha proclamação? Não precisou dizer qual. Naquele contexto, só poderia haver uma. Há uma recompensa por notícias de Elaine, respondeu Elori, inexpressiva, o rosto ainda mais contido. Que será feita a rainha, agora que Morgaz morreu? Daelin assentiu. Para mim está bom. Mas para mim não, vociferou Elori. Morgaz traiu os amigos e desprezou os partidários mais antigos. É hora de acabar com o poder da casa Trakand sobre o trono do leão. Ela, assim como todos os outros, parecia ter se esquecido de Rand. Daelin é a próxima na sucessão, declarou Luan sem rodeios. A mulher balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido aquilo, mas Luan prosseguiu mesmo assim. Eu apoio Daelin. Elaine é a filha herdeira, retrucou Daelin com firmeza. Eu apoio Elaine. Que diferença faz quem cada um de nós apoia? Inquiriu Abel. Se ele matou Morgaz, não vai. Ele escalou de repente, fazendo careta. Então olhou para Rand. Seu olhar não era exatamente rebelde, mas estabelecia um claro desafio para que ele respondesse ao comentário. Parecia esperar que ele reagisse mal. É isso que vocês acham? Rand olhou com pesar para o trono do leão em seu pedestal. Por que, sob a luz, eu mataria Morgaz se fosse entregar o controle a Elaine? Pouca gente sabe em que acreditar, respondeu Elorin, rígida, as bochechas bem vermelhas. O povo fala de tudo, a maioria é pura asneira. Como, por exemplo? A pergunta era para Elorin, mas foi Daelin quem respondeu, encarando-o bem nos olhos. Dizem que o senhor vai lutar a última batalha e matar o Tenebroso. Dizem que o senhor é um falso dragão, uma marionete das Aes Sedai, ou ambos. Dizem que o senhor é o filho bastardo de Morgaz, um grão-lorde taireno, um Aiel. Ela franziu o seio, mas logo prosseguiu. Dizem que o senhor é filho de uma Aes Sedai, como o próprio Tenebroso. Que o senhor é o Tenebroso, ou que é até mesmo o Criador em um corpo humano. Dizem que o senhor vai destruir o mundo, depois vai salvá-lo. Então vai subjugá-lo e dar início a uma nova era. Há tantos boatos quanto há bocas. A maioria afirma que o senhor matou Morgaz. Muitos acrescentam Elaine na história. Dizem que essa proclamação é um disfarce para encobrir seus crimes. Hunt soltou um suspiro. Alguns daqueles boatos eram piores que ele já ouvira. Não vou perguntar em quais vocês acreditam. Por que Daelin insistia em franzir o seio quando ele falava?
E não era a única. Luan fazia o mesmo, enquanto Abel e Elorin lhe lançavam o tipo de olhar que Rand aprendera a esperar receber do pessoal de Arimila, quando achavam que ele não estava olhando. Olhando. Sempre olhando, murmurou Lewis Terry, em um sussurro rouco, dando uma risadinha. Eu estou sempre olhando você. Mas quem olha para mim? Em vez disso, prefiro perguntar se vão me ajudar a unificar Andor outra vez. Não quero que Andor acabe virando outra Cairhien, ou pior, uma terra como Tarabon ou Arad Doman. Eu conheço um pouco do ciclo de Caraeton. Acredito que o senhor seja o dragão renascido, comentou Abel. Ainda assim, nada nas profecias menciona o senhor governando. Apenas falam da luta contra o tenebroso em Tarmon-Gaidon. Rand apertou o cálice com tanta força que a superfície escura do vinho oscilou. Seria tão mais fácil se aqueles 4 fossem como quase todos os grãos-lordes tairenos ou cairrienos. O problema era que nenhum deles queria um ínfimo de poder a mais do que já possuíam. Por mais gelado que estivesse o vinho, duvidava que o poder único fosse intimidar aquele bando. Tenho certeza de que, se eu tentasse, os 4 apenas me mandariam matá-los de uma vez e a luz que me queimasse. A luz que me queime, ecoou Lewis Terry irritado. Quantas vezes vou ter que dizer que não quero governar Andor? Vou embora assim que Elend se sentar no trono do leão. E, se depender de mim, jamais voltarei. Se o trono pertence a alguém, retrucou Elorin sem se abalar, é a Daelin. Se está sendo sincero, então põe a coroa na cabeça dela e vá embora. Andor estará recuperada, e não duvido de que nossos soldados vão segui-la até a última batalha, se necessário. Ainda assim, eu recuso, interveio Daelin, a voz firme. Então voltou-se para Rand. Quero esperar e considerar as possibilidades, Milord Dragão. Quando vir Elaine viva e coroada, e depois que o senhor for embora, mandarei meus homens o seguirem. Não importa se mais ninguém em Andor fizer isso. Mas, se o tempo passar e o senhor ainda estiver reinando aqui, ou se esses seus Aiel selvagens fizerem com esta terra o que eu ouvi que fizeram em Cairhien e Tear. Ela olhou com desprezo para as donzelas e os escudos vermelhos, até assim como para os Gaishain, como se estivessem saqueando e incendiando a cidade naquele exato momento. Ou se o senhor mandar para cá aqueles homens que reuniu depois dessa sua anistia, então me voltarei contra o senhor, mesmo que nenhum outro cidadão de Andor faça isso. E eu estarei ao lado dela, declarou Luan com firmeza. E eu também, completou Elorin, logo seguida por Abel. Han jogou a cabeça para trás e riu, sem conseguir se conter. Parte por divertimento, parte por frustração. Luz. E eu achando que uma oposição direta seria melhor do que tê-los tramando pelas minhas costas ou lambendo minhas botas. Os 4 o encararam, inquietos, sem dúvida achando que aquilo já era loucura em curso. E talvez fosse mesmo. Nem ele tinha mais certeza de nada. Pode considerar a situação pelo tempo que for necessário, retrucou, levantando-se para encerrar a audiência. O que estou falando é verdade. Mas peço que também considerem isto. Tarmongai não está cada dia mais perto. Não sei mais quanto tempo os senhores poderão gastar com reflexões. Os 4 se despediram com um movimento calculado de cabeça, como se estivessem entre iguais. Era mais do que quando chegaram, mas, quando se viraram para sair, Rand segurou Daelin pela manga. Tenho uma pergunta para a senhora. Os outros pararam e se viraram antes de Rand acrescentar. Uma pergunta pessoal. Depois de um instante, Daelin assentiu e seus companheiros se afastaram um pouco. Os outros 3 permaneceram na sala do trono, observando com atenção, mas não estavam perto o bastante para entreouvir. A senhora me olhou de um jeito estranho, comentou Rand. A senhora e todos os outros nobres que conheci em Caemlyn. Pelo menos todos os nobres andorianos. Por quê?
Daí ele ligou a cabeça e o encarou. Então assentiu de leve para si mesma. Qual é o nome da sua mãe? Rand piscou. Minha mãe? Sua mãe era Kari Altor. Pelo menos, era no que ele acreditava. Kari o criara desde a infância até o dia de sua morte. Mas decidiu dar a verdade crua que descobriu no deserto. Minha mãe se chamava Shaiel. Foi uma donzela da lança. Meu pai era Janduin, chefe do clã dos Ayal Tardad. Daí Erlin ergueu uma sobrancelha desconfiada. Juro pelo que a senhora quiser. O que isso tem a ver com o que eu quero saber? Os dois já morreram há muito tempo. A mulher pareceu aliviada. Então parece ser apenas uma mera semelhança, um acaso, só isso. Não estou sugerindo que o senhor não saiba quem são seus pais, mas é que tem um sotaque do oeste de Andor. Semelhança? Eu cresci em Dois Rios, mas meus pais são esses que eu disse. Com quem é que eu pareço para a senhora ficar me encarando? A mulher hesitou, então soltou um suspiro e respondeu. Acho que não importa. Um dia o senhor precisa me contar como tem pais a Aiel, mas foi criado em Andor. 25 anos atrás, talvez mais, a filha herdeira de Andor desapareceu na calada da noite. Seu nome era Tigraine, e ela deixou para trás um marido, Taringueio, e um filho, Galad. Sei que é apenas coincidência, mas vejo Tigraine em seu rosto. Da primeira vez que o vi, fiquei chocada. O próprio Rand ficou chocado. Um arrepio gelado percorreu seu corpo. Fragmentos da história que ouvira das sábias rodopiaram em sua mente. Uma jovem aguacenta de cabelos louros. Um filho que ela amava. Um marido que não amava. Shael foi o nome que ela adotou. Nunca nos deu outro. Você parece um pouco com ela. Como foi que Tigraine desapareceu? Sou muito interessado na história de Andor. Agradeço se não chamar de história, Milord Dragão. Eu era garota quando isso aconteceu, mas já não era mais criança e vi muito ao palácio. E vinha muito ao palácio. Certa manhã, Tigraine simplesmente não estava mais aqui, então nunca mais foi vista. Diziam que tinha o dedo de Taringueio naquilo, mas ele parecia louco de aflição. Taringueio da Modred queria ver sua filha, a rainha de Andor, e seu filho, o rei de Caerhien, mais que tudo no mundo. Taringueio era caerhieno, entende? O casamento supostamente era para acabar com as guerras entre Andor e Caerhien, e de fato conseguiu fazer isso. Mas o desaparecimento de Tigraine levou os caerhienos a pensarem que Andor fosse quebrar o acordo, e isso os levou a conspirar, como bons caerhienos que são. Essa história, claro, acaba com o episódio do orgulho de Lamã. E o senhor sabe aonde isso deu. Essa última parte veio um tom mais seco. Meu pai disse que a culpa na verdade era de Guitara Sedai. Guitara? Perguntou Rand impressionado, por não soar tão espantado quanto se sentia. Ouvir aquele nome mais de uma vez. Guitara Amoroso foi uma Aes Sedai com o dom da previsão. A mulher que anunciou que o dragão havia renascido nas encostas do Monte do Dragão e que pusera Moiraine e Siuan em sua longa busca. Guitar Amoroso que, anos antes, dissera a Shael que, caso ela não fugisse para o deserto sem contar a ninguém e se tornasse donzela da lança, a desgraça se abateria sobre Andor e o mundo. Daenerys assentiu, um tanto impaciente. Guitar era a conselheira da rainha Mordrellin, respondeu sem rodeios. Mas passava mais tempo com Tigraine e Luke, o irmão dela, do que com a rainha. Depois que Luke foi para o norte para nunca mais voltar, correram boatos de que Guitar o convencera de que sua fama ou seu destino estavam na praga. Eita. Será que é um matador? Outros diziam que ele encontraria o dragão renascido por lá, ou também que a última batalha dependia de sua partida. Isso foi cerca de um ano antes de Tigraine desaparecer. Eu, por mim, duvido de que Guitarra tenha tido qualquer coisa a ver com isso ou com o sumiço de Luke.
Ela continuou conselheira da rainha até Mordred morrer, e dizem que foi uma morte de tristeza pela perda de Tigraine e de Luke. Foi isso que desencadeou a sucessão, é claro. Ela deu uma olhada para os outros que se remexiam, impacientes, lançando olhares desconfiados para os dois. Ainda assim, não resistiu e acrescentou: se não tivesse sido dessa forma, o senhor teria encontrado Andor bem diferente. Tigraine seria a rainha, Morgase seria apenas grão-trono da Grada Trácade, e Elaine nem teria nascido. Morgase casou-se com Taringueio depois que subiu ao trono, o senhor bem sabe. Quem é que pode dizer o que mais teria sido diferente? Enquanto a olhava se juntar aos outros e sair, Rand pensou em mais uma coisa que teria sido diferente. Ele não estaria ali em Andor. Não teria nem nascido. Tudo voltava para o mesmo ponto em círculo sem fim. Tigraine foi para o deserto em segredo, o que levou Laman da Modred a derrubar a Avendoraldeira, um presente do Zaiel, para fazer um trono. Isso, por sua vez, levou Zaiel até a Espinha do Mundo com o único objetivo de matar Laman. Apesar disso, as nações chamavam o evento de Guerra do Zaiel. Com o Zaiel veio uma donzela chamada Shaiel, que morreu no parto. Tantas vidas se alteraram e tantas vidas se perderam para que sua mãe pudesse dar à luz na hora e no local apropriados, para que então morresse naquele momento. Carial Thor era a mãe de quem ele se lembrava, ainda que muito pouco. Mas Rand desejava ter conhecido Tigraine, Shaiel, ou fosse lá o nome pelo qual ela quisesse ser chamada, mesmo que por pouco tempo. Queria pelo menos ter visto seu rosto. Devaneios inúteis. Sua mãe estava morta havia muitos anos. Já estava tudo acabado. Então por que aquilo ainda o incomodava tanto? A roda do tempo e a roda da vida de um homem giram igual, sem pena nem misericórdia, murmurou Lewis Terry. Você está mesmo aí? Pensou Rand. Ah, se houver algo além de uma voz e umas poucas memórias muito antigas, então responda. Está aí? Silêncio. Como gostaria de receber um dos conselhos de Moiraine, ou de qualquer um. De súbito, Rand percebeu que encarava a parede de mármore branco do grande salão, voltado para noroeste, na direção de Alana. A verde estava longe do sabujo de Cullen. Não. Que a luz a queime. Não trocaria Moiraine por uma mulher capaz de preparar uma armadilha daquelas para ele. Não podia confiar em nenhuma mulher da torre, exceto três: Elaine, Ninaeve e Egwene. Ou ao menos esperava poder confiar nelas, mesmo que só um pouquinho. Rand então se voltou para o grande teto abobadado, cujos vitrais coloridos exibiam batalhas, antigas rainhas e o leão branco. Aquelas mulheres retratadas em uma escala maior que seu tamanho normal encaravam Rand com olhares desaprovadores, como se estivessem perguntando o que ele estaria fazendo ali. Claro que a reprovação no olhar delas era fruto da sua imaginação. Mas por que pensar aquilo? Por conta da descoberta sobre Tigraine? E aquilo era mesmo apenas sua imaginação ou já seria loucura? Chegou alguém que acho que o senhor devia ver, anunciou Bashir, aparecendo atrás de Rand de repente. Rand se sobressaltou, desviando o olhar das mulheres no teto. Estivera mesmo encarando aquelas antigas rainhas? Bashir vinha acompanhado por um de seus cavaleiros, um sujeito mais alto, coisa fácil perto de Bashir, de barba e bigode, escuros e olhos verdes oblíquos. Não verei ninguém, a não ser que seja Elaine, retrucou Rand, em um tom mais ríspido do que pretendia. Ou alguém com provas de que o tenebroso está morto. Vou passar amanhã em Caerhien. A verdade é que não tivera qualquer intenção de viajar antes de as palavras saírem de sua boca. Mas lá poderia encontrar Egwene e ficar longe das rainhas no teto. Já faz algumas semanas desde que apareci por lá. Se eu não ficar de olho, algum Lord ou Lady vai acabar reivindicando o trono do sol pelas minhas costas.
Bashir olhou estranho para ele. Rand estava se explicando demais. Como quiser, mas acho que vai querer ver este homem primeiro. Ele diz que vem em nome de Lord Brand, e acho que é verdade. Os Aiel se levantaram no mesmo instante. Todos sabiam quem usava aquele nome. Rand apenas encarou Bashir, surpreso. A última coisa que esperava era um emissário de Samael. Traga o homem até mim. Hamad, disse Bashir, virando-se para o jovem que o acompanhava, e o Saldaiano saiu depressa. Alguns minutos depois, Hamad voltou trazendo um bando de Saldaianos desconfiados que escoltavam um sujeito. A princípio, nada no homem justificava todo aquele cuidado. Ele não portava nenhuma arma visível e seu estilo correspondia à moda de Ilian. Um casaco longo e cinza, com o colarinho erguido e a barba encaracolada e cheia, mas sem bigode, além de ter o nariz curto e largo e ostentar um largo sorriso. Mas, quando o sujeito se aproximou, Rand notou que o sorriso nunca se alterava. Todo o rosto do homem parecia congelado naquela expressão sorridente. Os olhos escuros em contraste se projetavam por trás daquela máscara de alegria forçada, e o medo neles era evidente. Quando o homem estava a 10 passadas de distância, Bashir ergueu a mão, e a guarda parou. O ilhanense, que encarava Rand, só percebeu a ordem de parada quando Hamad ergueu a espada e pressionou a ponta contra seu peito, forçando-o a parar para evitar ser atravessado pela arma. O homem simplesmente encarou a lâmina, levemente sinuosa. Então voltou os olhos aterrorizados para Rand, o sorriso ainda escancarado, os braços caídos ao lado do corpo. A mão do sujeito tremiam na mesma intensidade da rigidez da expressão em seu rosto. Rand começou a se aproximar do homem, mas Sulin e Urien se meteram entre os dois de repente. Não bloquearam a passagem, mas não foi bem isso. Apenas se posicionaram de modo que, para avançar mais, Rand teria que os empurrar ligeiramente para fora do caminho. O que será que fizeram com ele? Perguntou Sulin, examinando o sujeito. Donzelas e escudos vermelhos tinham saído de seus postos entre as colunas e se aproximado mais, alguns até de rosto velado. Se não for uma cria da sombra, no mínimo foi tocado pela sombra. Um sujeito desses deve poder fazer coisas que nem sequer imaginamos, comentou Urien, um dos escudos vermelhos que usava a tira do tecido escarlate presa à cabeça. Talvez possa até matar com apenas um toque. Seria uma bela mensagem para um inimigo. Nenhum dos dois o encarou, como se não falasse diretamente com Rand, mas ele assentiu. Talvez tivessem razão. Qual é o seu nome? Perguntou Rand ao homem. Quando perceberam que ele ficaria onde estava, Sulin e Urien se afastaram um passo, indo para cada lado. Eu, no caso, venho de Samael, respondeu o sujeito, o sorriso ainda congelado no rosto. Eu trago uma mensagem para o dragão renascido. Para o senhor, no caso. Bem, era bem direto. Será que o sujeito era amigo das trevas? Ou só mais uma pobre alma que Samael aprisionara em uma de suas tramas hediondas de que Asmodean lhe falara? Que mensagem? Perguntou Rand. A boca do ilhanense se contorceu, como se ele tentasse resistir. O som que saiu não parecia nem de longe com a voz de antes. Era mais profunda, mais confiante, e com um sotaque diferente. Eu e você estaremos de lados diferentes quando chegar o dia do retorno do grande senhor. Mas qual é o sentido de nos matarmos agora e deixarmos Demandred e Garendal disputarem o mundo sobre nossos cadáveres? Rand reconheceu aquela voz de um dos fragmentos da memória de Leusterin que tinham se fixado em sua mente. Era a voz de Samael. Leusterin rosnou, uma raiva sem palavras. Você tem bastante para digerir? Para que pegar ainda mais? Prosseguiu Samael, através do ilhanense.
E são bocados bem difíceis de mastigar, mesmo sem Semirhage ou Asmodean tentando lhe apunhalar pelas costas, enquanto você está distraído. Eu proponho uma trégua que vai durar até o dia do retorno. Se você não agir contra mim, não agirei contra você. Eu me comprometo a não estender meus domínios a leste para além das planícies de Maredo, ou ao norte para além de Lugard e Gerrana a noroeste. E que fique claro que estou deixando a maior parte do terreno para você. Não posso falar em nome dos outros escolhidos, mas você pode ter certeza de que não tenho que temer de mim ou das terras sob meu domínio. Eu também me comprometo a não ajudar os outros em nada do que arme contra você, muito menos a se defenderem. Você tem feito um bom trabalho me retirando os escolhidos do jogo. Não tenho dúvidas de que continuará muito bem, melhor até do que antes, agora que sabe que seu flanco sul está a salvo e que outros lutam sem minha ajuda. Suspeito de que, no dia do retorno, restaremos apenas nós dois, como deve ser. Como está destinado a ser. William encerrou os dentes com um estalido, ainda se escondendo por trás daquele sorriso congelado. O brilho em seus olhos beirava a loucura. Randy encarou o sujeito. Uma trégua com Samael? Mesmo que pudesse confiar que o abandonado fosse honrar a proposta, mesmo que isso significasse um perigo a menos até que desse conta dos outros, também significava que Samael teria milhares de pessoas à sua mercê, e o abandonado jamais se mostrara misericordioso. Randy sentiu a ira deslizando pela superfície do vazio, e só então percebeu que agarrara Saidin. Aquela torrente abrasadora de doçura fétida e congelante parecia coar sua raiva. Lewis Terry. Não era de se surpreender que aquela personalidade insana perdesse a cabeça. O eco da ira de Lewis Terry ressoou na fúria de Randy, até que não dava mais para distinguir uma da outra. Leve esta mensagem de volta a Samael, começou a voz fria. Vou cobrar o preço de cada morte que ele causou desde que despertou. É uma dívida. Vou cobrar o preço de cada assassinato que ele cometeu ou provocou. É uma dívida. Samael escapou da justiça em Horn Medoy, em Nol Caimane e em Surradra. Eram lembranças de Lusterin, mas a dor do que acontecera e a agonia que os olhos de Lusterin tinham testemunhado queimavam no vazio, como se fossem do próprio Randy. Agora verei a justiça ser feita. Diga a Samael que não há trégua com os abandonados. Não há trégua com a sombra. O mensageiro ergueu a mão trêmula, secando o suor do rosto. Não, não era suor. A mão ficou vermelha. Gotículas escarlates escapavam dos poros, e o homem tremia dos pés à cabeça. Hamad deu um passo atrás, surpreso, e não foi o único. Bashir cofiou o bigode, desconfortável, apertando-o bem entre os dedos, fazendo uma careta de dor em solidariedade. Até os Aiel encararam o sujeito. William se desabou, convulsionado, uma massa coberta de vermelho, o sangue formando uma poça escura e viscosa que se espalhava conforme o homem se debatia. Recolhido à profundidade do vazio, Randy apenas assistiu ao homem morrer sem sentir nada. O vazio isolava as emoções, e além disso, não havia o que ele pudesse fazer. Mesmo que soubesse algo da cura, não teria conseguido impedir aquilo. Eu acho, começou Bashir hesitante, que Samael saberá a resposta ao ver o que o sujeito não vai retornar. Sei que há quem mate mensageiros que trazem más notícias, mas nunca ouvi falar de alguém que matasse os mensageiros para transmitir a má notícia. Randy assentiu. Assim como quando descobriu a verdade sobre Tigraine, aquela morte não mudava nada. Mande organizar um enterro. Uma prece não fará mal ao homem, mesmo que não vá adiantar de nada. Por que as rainhas nos vitrais coloridos ainda o encaravam acusadoramente? Elas com certeza já tinham visto coisa pior, talvez até ali, naquela sala do trono. E ainda conseguia apontar na direção exata de Alana.
Ainda podia senti-la. O vazio não o protegia. Será que podia confiar em Egwene? Ela sabia guardar segredo. Talvez eu passe a noite em Caerhien. Um fim estranho para um homem estranho, comentou a Vienda contornando o trono. Pequenas portas ocultas ali atrás levavam às salas de vestir que davam para outros corredores. Randy fez menção de se colocar entre ela e o corpo sobre os azulejos vermelhos e brancos, mas parou. Depois de uma olhada curiosa, a Vianda apenas ignorou o homem morto no chão. A ruiva tinha sido donzela da lança, de certo testemunhara tantas mortes quanto Randy. E quando a Vianda enfiou abriu mão da lança, já devia ter matado tantos homens quanto Randy vira morrer. Era nele que a jovem estava concentrada, olhando de cima a baixo, para garantir que não estava ferido. Algumas donzelas sorriram e abriram caminho, empurrando alguns escudos vermelhos para o lado, mas a Vianda ficou parada, agitando o chale, só olhando. Randy teve vontade de abraçá-la ali mesmo, e ficou feliz por poder se conter. Sabia que, apesar do que as donzelas achavam, a Vianda só estava ali porque as sábias a tinham mandado espioná-lo. Era bom saber que ela não o queria. O bracelete de marfim que a Vianda usava no braço, todo de rosa entalhado entre espinhos, bem como ela, fora presente de Randy. Era a única joia que ela usava, além de um colar de prata, uma corrente candoriana intrincada, forjada em um padrão que chamavam de flocos de neve. Randy não sabia de quem fora aquele presente. Luz, pensou enojado com o próprio comportamento. Queria a Vienda e Elaine, mesmo sabendo que não podia ter nenhuma das duas. Você é pior do que Matt sequer cogitou ser algum dia. Até mesmo Matt teria o bom senso de ficar longe das mulheres a quem poderia fazer mal. Também tenho que ir para Caerhien, declarou a Vienda. Randy fez careta. Uma das vantagens de passar a noite em Caerhien seria dormir sem ela no quarto. Não tem nada a ver com... Começou a jovem, irritada, mas se conteve, mordendo o lábio inferior carnudo, um brilho estranho nos olhos verde azulados. Preciso falar com as sábias, com Ames. Claro, concordou Randy. Não vejo por que a impedir. Além disso, talvez conseguisse deixá-la para trás por lá. Bashir chamou sua atenção, tocando seu braço. Você ia ver meus cavaleiros marcharem hoje à tarde. O tom era displicente, mas os olhos oblíquos do general conferiam grande peso às palavras. Era mesmo importante, mas Randy queria ir para longe de Caemlyn ou de Andor. Amanhã, ou depois. Precisava ir para longe dos olhares daquelas rainhas, todas se perguntando se alguém de seu sangue teria coragem de destruir sua terra, como fizera tantas outras. Como que fizera com tantas outras. Luz. Randy tinha o sangue delas nas veias. E também precisava ficar longe de Alana, mesmo que só por uma noite. Precisava ficar longe dela. Nossa, capítulo pesado, hein?